Orçamento Público e que fez este cálculo. Os detalhes você confere a partir de agora com Rubens Salomão e também com a Cileide Alves. O Sistema Sagres de Comunicação conversa a partir de agora com o diretor do Instituto Nacional de Orçamento Público, o INOP, o instituto que fez um levantamento sobre as emendas parlamentares de senadores, deputados aqui em Goiás, e somando aí quase R$ 1 bilhão em recursos para o Estado, para os municípios e também outras destinações. Sobre emendas parlamentares, a gente conversa com o diretor do INOP, Renato Melo. Diretor, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Renato, para começar, antes da gente entrar no detalhe aqui das emendas, enfim, o que é o INOP, né? Por que esse Instituto Nacional de Orçamento Público fez esse levantamento sobre as emendas? Rubens, o Instituto Nacional de Orçamento Público, o INOP, é uma organização que tem por princípio divulgar e democratizar o acesso às informações do orçamento público brasileiro. Ou seja, o nosso objetivo é levar informação, levar transparência e levar estudos para que a sociedade, a imprensa, possa entender um pouco mais de como o orçamento público brasileiro tem sido conduzido. Então, essa é a nossa missão e a gente não fez só esse estudo, mas tem feito vários outros estudos que têm sido utilizados em diversos espaços para tratar das etapas do processo de execução, do processo de elaboração do orçamento público brasileiro. Há alguma preocupação, e eu sempre pensei também sobre isso, que a participação do parlamentar ela tem um lado positivo, que é isso que você está falando, que você leva mais recursos para mais pontos do país, mas eu me pergunto se não há um fator negativo, que é uma falta de controle das políticas públicas, né? Porque a gente percebe muito que o deputado adora entregar veículo, entregar ambulância ou trator ou outro tipo de maquinário, e acaba com isso não fazendo um vínculo entre as necessidades realmente das políticas públicas locais. Não há esse risco? Cileide, a transferência por modalidade definida, que é o artigo 166A da Constituição, ela cumpre uma sistemática relacionada aos programas. Ou seja, o parlamentar, ao elaborar as emendas, ele tem que cumprir uma série de ritos e uma série de normativos, que, de maneira geral e global, eles atendem ao objetivo do programa e da política pública. Vou dar um exemplo. Existem regras no Ministério da Saúde que um município que recebeu uma ambulância, ele, por 5 anos, não pode receber outra. Você tem o teto MAC-PAB dos municípios, ou seja, você tem um limite de alocação dessas emendas. Então, nessa modalidade definida, eu entendo que a elaboração, a engenharia orçamentária que cada parlamentar ou a própria bancada oferece dentro de um conjunto de programas e de políticas públicas. E esses normativos, eles ajudam a cumprir o papel da extensão e da entrega dessas políticas públicas aos municípios, aos estados. Ou seja, você tem uma regra, e essa regra ela é delimitada não só pelo arcabouço legal da legislação daquela área em específico, mas também pelos normativos do próprio órgão, que permite ou não a entrega de certo tipo de benefício. Então, eu defendo no sentido da democratização, da pulverização, mas a transferência definida, ela cumpre também um papel meritório. Vou dar aqui um indicador: o índice constitucional do governo federal na saúde, ele a cada ano está sendo cumprido em função das emendas de bancada e das emendas individuais que entram nessa conta. Então, ela acaba somando o conjunto de programas daquele órgão, e ela tem uma limitação, que é importante no sentido da aplicação dos recursos, com fiscalização, controle e principalmente com a aferição daquele programa no PPA, após os 4 anos.
A gente tem visto muito políticos entregando tratores e outras máquinas para o Codevasf, que é um órgão aí do Vale do São Francisco, né, e Paranaíba, me parece, e que agora ganhou uma importância no país todo, ampliou para estados onde nem passam, né, as bacias desses rios, e aqui em Goiás também ganhou uma proporção grande. A gente tem visto aí até o senador Vanderlan fazer desfile de máquina nas cidades quando vai entregar. O que aconteceu e por que o Codevasf está recebendo tanto dinheiro? Isso, a Codevasf é uma empresa pública histórica e ela tinha uma área de atuação extremamente restrita. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, o Congresso ampliou a área de atuação na Codevasf. Então, ela começou a ir, obviamente, fora da bacia dos rios São Francisco e do Parnaíba e começou a atingir outras regiões. E ela tem um aspecto que é o da administração direta, ou seja, a Codevasf, ela mesma licita e ela mesma entrega. Isso, muitas vezes, leva o parlamentar a entender como um processo mais rápido da entrega desses recursos. E, automaticamente, também, ele diminui um pouco o aspecto da contrapartida do município, o aspecto do preço, inclusive, dos maquinários. Então, muitos têm optado, depois que a legislação de 19 e de 20 ampliou a atuação em Goiás, hoje o estado de Goiás inteiro é atendido pela Codevasf, como um novo instrumento para a entrega de maquinários, seja pela emenda de bancada, que é impositiva, seja pelas emendas individuais e, recentemente, pelas emendas de relator. Então, a Codevasf ela é um aspecto que você acaba atingindo o seu objetivo por atacado e não no varejo. Ao invés de você pulverizar, você entrega a Codevasf, ela faz todo o processo licitatório e o processo de entrega ao município é apenas uma doação ou uma cessão de uso. Isso, para o parlamentar, muitas vezes favorece o processo de entrega mais rápido dos seus benefícios. Bom, Renato, isso significa que a atuação fica limitada? Quer dizer, ele ganha porque ele faz no atacado, mas as áreas que ele vai destinar recursos são limitadas por serem ligadas à Codevasf ou não? No caso do estado de Goiás, não, porque atende o estado inteiro. Então, ele tem a possibilidade de entregar em todos os municípios de todo o estado. Mas eu falo não territorialmente, mas eu pergunto sobre os benefícios que a Codevasf pode levar. Porque a gente falou de máquinas. É limitado à compra de equipamentos, por exemplo? Não, a Codevasf ela executa obras diretamente, como pontes, passagens molhadas, recapeamento, pavimentação via bloquetes ou tradicional. Ela pode e faz muitas execuções de maneira direta, ou seja, ela vai até o município e o município apenas fica com aquele benefício. Ela não necessariamente o município recebe uma transferência voluntária, é uma alocação de recursos que ela permanece na União como uma execução da União. E, no final, esse bem ou essa obra é entregue ao município para que o município cuide daquele objeto do qual foi alocado recursos. Quer dizer que a Codevasf virou praticamente um mini executivo. Exatamente. E ela pode ser utilizada, inclusive, em locais que você tem mais dificuldade com o prefeito, ou que, por exemplo, os prefeitos têm alguma dificuldade na celebração de recursos. Hoje se exige muito dos municípios uma capacidade técnica, ou seja, você tem emendas estaduais, emendas federais, você tem emendas de financiamento, você tem recursos de financiamento, o que exige uma capacidade técnica. Se ele tem uma dúvida se o prefeito vai conseguir executar ou não, ele também utiliza a Codevasf para entregar essa obra lá. E, às vezes, obviamente, se o prefeito é de oposição, ele também pode utilizar esse instrumento. Então, ela virou como se fosse um guarda-chuva de obras e equipamentos que pode ser objeto de alocação de recursos públicos. Bom, Renato, nesse estudo que o Rubens se referiu, você mostra que Goiás receberá neste ano R$1 bilhão de emendas
parlamentares, sejam elas de individuais, coletivas, de bancada, né, ou por outras formas. Eu queria entender, né, que você explicasse melhor esse dado dessa pesquisa e o que isso representa em termos de entrada de recursos da União em Goiás em comparação com anos anteriores. Cileide, o estudo ele fez apenas o recorte das emendas impositivas, então são aquelas que, por força da Constituição, você tem a obrigatoriedade de executar. Nós fizemos o recorte das emendas individuais, que esse ano são 17, um pouco mais do que 17 bilhões para cada um dos nossos 20 parlamentares, entre deputados federais e senadores. E os 212 milhões das emendas também positivas da bancada do Estado de Goiás. Fora isso, nós tivemos, pelo segundo ano, as emendas impositivas estaduais, que agora cada parlamentar, cada deputado estadual tem o seu recorte, que no ano que vem, ou seja, no relatório do PELO estadual desse ano, ele vai chegar a 9,4 milhões por parlamentar. Essa soma, ou seja, do legislativo do Estado mais do legislativo federal, se aproxima de R$1 bilhão. São recursos que serão, na sua maioria, investidos nos municípios goianos, que vão virar convênios e vão chegar benefícios aos municípios e ao Estado de Goiás. O Estado de Goiás, no seu histórico, tem aproveitado pouco desses recursos. A maioria das destinações tem ocorrido mesmo aos municípios. Nas emendas de bancada, por exemplo, o Estado recebe ali, esse ano, por exemplo, recebeu um recorte pequeno relacionado à saúde. Então, o Estado participa pouco. Esse recurso, na sua maioria, tem ido aos municípios, aos estados, também às universidades. No ano que vem, por exemplo, nós temos um recorte para a Universidade Federal de Goiás, que são recursos valorosos que serão aplicados na UFG. Então, ou seja, esse total, esse grande guarda-chuva, representa praticamente 1 bilhão de reais, que, na sua essência, são recursos de transferências voluntárias, ou seja, são recursos que não são, recursos constitucionais, ou seja, são recursos corriqueiros, contínuos, são recursos por alocação parlamentar que fazem muita diferença. Uma dos índices que nós aferimos no estudo é que parte dessas emendas, principalmente as federais, estão indo para a saúde e para custeio da saúde, no MAC e no PAB. São recursos importantíssimos para a manutenção dos serviços de saúde dos municípios e também do Estado de Goiás. Sem esses recursos, talvez eles teriam muito mais dificuldade de gerir o Sistema Único de Saúde local ou regional e fazer com que as coisas minimamente possam funcionar. Ou seja, os parlamentares, eles estão injetando recursos para o dia a dia da saúde dos municípios e também do governo do Estado. Bom, e aí parece que Goiás, qual que é mesmo a previsão do orçamento do Estado? Pelo que eu me lembro de você ter dito, parece que é um 2,8. E aí significa que os 61 parlamentares goianos, 20 federais e 41 estaduais, têm quase a metade do que o governador Ronaldo Caiado dispõe para fazer investimento no ano. Exatamente, ou seja, o PELOA de 2022, que ainda está em tramitação na Alego, mais o PELOA federal da União, que está sendo aprovado hoje na CMO e deve ser aprovado na sessão do Congresso logo mais à tarde, a soma deles representam quase 60% dos recursos que o governo de Goiás, ano que vem, tem para investimento. Ou seja, quando eu escrevi parlamentarismo orçamentário, lá em 2019, repliquei o parlamentarismo orçamentário em Goiás no artigo do jornal esse ano, esse avanço, ou seja, o parlamento, seja ele em qual esfera, ele se apropria, carimba boa parte do orçamento para que seja executado conforme a sua vontade. Então, a gente, cada dia mais, estamos vendo o parlamentarismo orçamentário de fato ocorrer em Goiás e qualquer outro estado.
Bom, só para o nosso ouvinte entender, né, as siglas que vocês usam, a PILO é o projeto de lei orçamentária anual, né, que é apresentado todo ano nos legislativos estaduais, municipais e também lá no Congresso Nacional. Bom, a respeito, você analisou basicamente essas emendas impositivas, mas nós temos também as tais emendas de relator, né? Isso é uma novidade que a partir de 2019 e há uma polêmica toda aí a respeito dessas emendas, até porque não se sabe como é que quem destina recurso, né, e para onde. Quer dizer, explica para a gente o que você entende dessas emendas de relator. Cileide, as emendas de relator foi um instrumento, mais um instrumento, criado pelo Congresso Nacional para que ele decida as destinações, ou seja, que ele tome as decisões sobre como destinar esses recursos. As emendas de relator com o RP9 criado, obviamente, em 2020 para 2021, com toda a portaria, permitiu que, através delas, fossem acrescidos recursos nacionais. Depois que esses recursos foram alocados, ou seja, pegando mais uma parte do orçamento da União, ele foi dividido. E aí, vários parlamentares, vários órgãos, várias instituições convencem ou articulam com o relator para que esses recursos cheguem em determinados lugares. Então, as emendas de relator não é constitucional, ela é legal, porque ela está dentro da LDO e dentro do PELO, é mais um instrumento que os parlamentares podem utilizar via relator geral para destinar recursos às suas bases. Foi feito um questionamento pelo STF quanto à transparência. Ou seja, se percebeu ali que aquelas pessoas que interviam junto ao relator geral não apareciam no processo de execução. Com isso, o Congresso Nacional fez um ato da mesa e também a alteração da Resolução 1 do Congresso Nacional, que determinou e que foi o conjunto do ato mais da resolução, foi o que deu base ao STF para que flexibilizasse e derrubasse a liminar da Rosa Weber, para que desse transparência. Agora, o relator, como tem sido feito ali na página da CMO, cada indicação que ele faz, ele diz para onde está enviando, o montante que ele está enviando e justifica a partir do pedido de quem ele recebeu, que pode ser um parlamentar e pode ser também um município, um estado ou uma instituição. Então, ele ali faz esse processo de transparência. Esse processo de transparência, obviamente, foi determinado pelo STF, porque legalmente o autor é o relator geral. O que se percebeu ali é que o relator geral não decide sobre tudo. Ele, obviamente, é influenciado. E esse processo de solicitação a ele é o que foi dado transparência desde 13 de dezembro. Todas as indicações feitas por ele no orçamento de 2021 estão na página da CMO e assim seguirá. Obviamente que o parlamentar faz essa solicitação, o município faz essa solicitação e a gente precisa analisar aí quem realmente está indicando e qual é o espaço meritório de cada um. Pois é, e você acha que essa emenda de relator, a parte, essa discussão sobre a transparência, ela é positiva ou ela está concentrando poderes no parlamento que deveriam ser do executivo? Cileide, é uma grande concentração de poder ao parlamento brasileiro. É uma concretização, desde as emendas individuais impositivas até as emendas de relator e também de comissão, que concretizam aí um poder do parlamento brasileiro. Eu vejo com um pouco de preocupação. Eu defendo que as emendas que deveriam ser reforçadas são as emendas temáticas das comissões, que os parlamentares continuam tendo controle sobre o destino, mas que você tem um processo de discussão maior e um processo de transparência maior do efeito daquela política pública e do efeito que aqueles recursos poderão entregar ao Brasil. Porém, no entanto, os parlamentares fizeram a opção de
concentrar no RP9, ou seja, nas emendas de relator. Eu defendo que as emendas de relator, elas deveriam ter uma ação um pouco mais estruturante, de projetos estruturantes, de vetores de desenvolvimento para o Brasil. Mas, obviamente, que o Pelô foi apresentado hoje como um guarda-chuva, que poderia ter priorizado áreas e ações, por exemplo, obras inacabadas, por exemplo, obras que estão em andamento, e não fez. Cada relatório preliminar do projeto de lei orçamentário vai ser sempre uma discussão sobre que tipo de definição daremos a essas emendas. Então, acho que é importante a gente ficar vigilante e a gente cobrar que essas emendas precisam ganhar qualidade, não só quantidade. Ou seja, nós precisamos valorizar essas emendas a partir da decisão do parlamento na resolução de problemas de desenvolvimento do país, e não elas se transformarem em emendas individuais que possam ser pulverizadas novamente. Renato, e o que é que são as emendas que agora são chamadas de PIX orçamentário? Não são as de relator, né? Não são. As emendas que foram apelidadas aí nacionalmente de PIX orçamentário são as emendas individuais que, na elaboração, os parlamentares fazem uma opção. Eles podem apresentá-las de maneira definida, ou seja, que você sabe a que programa, a que área e a que objetivo ela vai se prestar, ou você pode elaborar o seu orçamento, aquilo que você tem direito individualmente como parlamentar, uma modalidade chamada transferência especial. O que é a transferência especial? É um PIX. Você não tem área definida, você não sabe se é educação, saúde, assistência social, e ela, ao chegar ao município ou ao estado, o gestor vai definir o que fazer com aquele recurso. Como é que esse recurso chega ao município? Uma TED, um PIX. O que se faz com esse recurso? Não se sabe. Cada prefeito, cada governador define, após o crédito do recurso em conta, o que fazer com esse recurso. Aí, Sileide, eu complemento com a indagação que você me fez há pouco. O controle sobre que política pública nós estamos gerando, que tipo de programa nós estamos atendendo, o cumprimento do PPA e, principalmente, como aferir a utilização do recurso público, ele ficou comprometido. Ou seja, nós como imprensa, vocês como imprensa, nós como a população, eu não tenho como saber, por exemplo, o que foi feito com tal recurso. Existe uma aba dentro da plataforma Mais Brasil que, voluntariamente, aquele que recebe, o beneficiário final, ele pode informar, se quiser, caso queira, informar o que quiser, o que foi feito com o recurso. No ano passado, em 2020, a gente fez um estudo no ano passado, apenas 3% dos municípios de Goiás haviam informado o que teria feito com esse tipo de recurso. Então, ou seja, eu disse, inclusive, em uma pergunta que me fizeram, da semelhança. O orçamento secreto, popularmente apelidado de orçamento secreto, tinha problema de transparência. A transferência especial, ela tem um problema de transparência, fiscalização e controle. Ou seja, nós temos o mesmo problema em situações diferentes, em fases do processo de execução também diferentes. Então, é algo que a gente tem que se atentar. O TCU, a CGU, o Ministério Público Federal tem feito alguns questionamentos sobre isso e a gente precisa acompanhar de perto a aplicação desses recursos públicos, que são, obviamente, recursos de nós, pagadores de impostos. É isso, Renato. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres e um ótimo trabalho aí para você no ano que está chegando, né, em 2022, que eu sei que o INOP vai continuar tendo muito trabalho. Renato, até. Estamos à disposição. Obrigado, Rubens. Obrigado, Sileide. O INOP está à disposição de toda a rede Sagres. Um abraço aí para o Adair Meira e para todo mundo. É sempre um prazer falar com vocês. Um abraço do INOP e de toda a nossa equipe aqui. Um abraço, obrigado aqui pelo... Obrigada.
A Cileide também, minha parceira sempre aqui também nessa entrevista. Nós conversamos com o Renato Melo, que é diretor do INOP, Instituto Nacional de Orçamento Público, entre outros assuntos, nas emendas parlamentares aqui de parlamentares goianos, somando quase R$1 bilhão. Destaque a íntegra aqui dessa entrevista, você confere, claro, a seção do nosso portal, sagresonline.com.br. E a gente faz um rápido intervalo aqui no Sinal Aberto. Daqui a pouco a gente está de volta com mais informações da política e também com os destaques da coluna Sagres em Off. Sinal Aberto volta daqui a pouquinho. Sagres Sinal Aberto.